Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Hoje é dia... Aliás, hoje é um dia muitíssimo movimentado, né? Vixe. Depoimento do G Dias, tem marco temporal no STF. E esse grande depoimento de Jair Bolsonaro e mais 7 no mesmo horário, no mesmo prédio, a respeito do caso das joias. Orengo, como é que vai funcionar logisticamente isso? Vão ser 7 equipes ou uma equipe composta por um policial malvado e um bonzinho que vão ficar pulando de sala em sala? Como é que vai funcionar esse negócio? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Realmente um dia muito movimentado e equipes diferentes, viu, Megali? Toda a estratégia, ela está focada aí em evitar que os depoentes, eles combinem versões, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes já determinou que investigados, pessoas envolvidas aí nessa investigação do caso das joias, não podem trocar informações, né? Agora, Megali, o que a gente vê é um esforço da Polícia Federal, né, em função de discrepâncias aí de depoimentos, né, de contradições. O Mauro Cid, que está no foco aí, no alvo da investigação, porque era o assessor direto do presidente, o ajudante de ordens, ele disse que agia, e é o depoimento da defesa, aliás, a estratégia da defesa dele, agia sob comando lá do presidente. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro já disse diversas vezes que Mauro Cid tinha autonomia. Então, chegou o momento de colocar ali versões e questionar realmente os depoentes sobre essas versões dadas para dirimir essas dúvidas, né? Outro ponto importante, Megali, o caso da recuperação das joias, né? Então, depois que chegou a público, né, virou toda essa polêmica, uma joia lá, um relógio foi recuperado por Frederico Assef, né, e também mais contradições, né? Inicialmente ele falou que não tinha relação com o caso, depois admitiu que foi lá e recuperou o relógio, mas disse que não recebeu ordem de ninguém. Então a conversa realmente está estranha, e é por isso que os agentes da Polícia Federal, os investigadores, agora vão ouvir todos os investigados, né, todos os citados, na verdade, e aí no mesmo horário para evitar que combinem versões, né? Além de Mauro Cid, o pai de Mauro Cid, né, Frederico Assef, que é advogado, Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação e também advogado do presidente, né, dois assessores que trabalhavam com Mauro Cid, a própria esposa do presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que foi citada também em depoimentos, né, o pai de Mauro Cid, né? Então, o que os investigadores querem fazer, primeiro, uma linha do tempo, saber como essas joias chegaram, foram entregues ao governo brasileiro. Quando essas joias são entregues a uma autoridade pública, tem todo um regramento que precisa ser cumprido, então estão sendo entregues ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, né, não à pessoa. Há hoje uma decisão do Tribunal de Contas da União que deixa isso muito bem delimitado, o que pode e o que não pode. A defesa do presidente Jair Bolsonaro continua insistindo na tese de que eram itens personalíssimos. Então, o presidente poderia fazer uso, poderia, inclusive, eventualmente, vender esses itens personalíssimos. Aí tem um ponto, Megali. A decisão do Tribunal de Contas da União, inclusive, coloca que isso precisa ser comunicado, o que não houve a comunicação, né, de uma eventual venda. E tem um outro ponto ainda, é sobre joias que não foram catalogadas, entraram no Brasil sem ter lá aquele registro formal. É o caso do ministro Bento, que entrou lá, inclusive, com a joia na mala, depois a joia foi retida, né? Então, tudo isso vai ser alvo de questionamentos, todos vão prestar depoimento aqui no mesmo horário, né? Então vai ter muito trabalho, realmente, a equipe da Polícia Federal aqui em Brasília. E os depoentes, eles têm algum tipo de habeas corpus preventivo, Orengo, ou algum deles pode entrar para não sair? Eu não tô falando aqui do presidente, tá? Do ex-presidente, porque aí é cadeia de comando até chegar nele, haja delação, haja investigação, mas, por exemplo, tem gente que tá muito enrolada. Não vou nem falar do Mauro Cid, porque esse já tá preso, mas o Vassef. O Vassef se contradisse em questão de 48 horas a respeito das joias, e é muito difícil você fazer colar essa versão de que, de livre e espontânea vontade, ele resolveu embarcar num avião para Filadélfia para comprar um Rolex sem avisar ninguém, apenas para devolver aos cofres públicos. Não cola, não para em pé, né? História de maluco. Isso pode acontecer?
Olha, não há essa perspectiva, viu, Megari? Claro que sim, os investigadores, né, eles têm poder lá, né, inclusive se entenderem que há uma obstrução de justiça, mas teria que ter uma decisão judicial, é muito difícil, né? Então essa é uma fase realmente de depoimentos, né? Então é uma fase importante, todo o devido processo legal tem que ser cumprido, né? Então qualquer decisão assodada aí antes realmente de uma conclusão do caso, isso não é esperado aqui em Brasília. É claro que a gente acompanha todo o processo, inclusive processos que extrapolaram lá o devido processo legal durante a Lava Jato, depois foram muito criticados, mas enfim, há caminhos jurídicos, né? Mas o que se espera aqui em Brasília é que seja um dia apenas de depoimentos, né? Sobre habeas corpus preventivos, né? Isso a gente viu muito aqui, e solicitações, né, antes de depoimentos, a gente viu muito aqui nas CPIs, né? O Supremo acabou dando uma série de decisões lá, liberando uma série de decisões para que os depoentes permanecessem calados nas CPIs. Agora, no depoimento da Polícia Federal é diferente, e aí o que a gente está vendo é que os depoentes estão falando, sempre orientados por advogados, a Polícia Federal. E a investigação ela está avançando até com celeridade, né? Mas esse é o momento realmente de ouvir os depoentes, pegar ali aquelas contradições, saber quem está falando a verdade, quem está mentindo, né? Para conseguir concluir esse inquérito aí e aí apresentar para eventual denúncia do Ministério Público. Esse é um outro ponto que a gente estava questionando aqui fora do ar, viu, Orengo? E depois a gente vai ter essa confirmação, porque se eles estão sempre ao lado de advogados, né? Apoiados por advogados. Imagino que esses advogados também estejam nesses depoimentos de hoje, presentes ali, né, junto com os depoentes. Os advogados não vão deixar telefone celular, por exemplo, do lado de fora. Eles têm essa possibilidade de usar. E será que eles podem se comunicar uns com os outros, né, esses advogados? Não vai poder? Não pode. Não pode, Orengo? Não pode. Assim, os depoentes, eles entram numa sala para prestar depoimento, né, e essa comunicação entre os citados, né, entre quem está prestando depoimento, mesmo pelas equipes, né, isso não é possível. Então, os depoimentos eles foram marcados no mesmo horário justamente para evitar combinar versões, né? Então, há até decisão judicial, e qualquer tentativa de, eventualmente, de combinar versões, aí sim, aí seria algo muito mais grave, né? Porque aí a gente poderia caminhar num terreno aí muito delicado de tentativa de obstrução de justiça. A gente já viu na história recente o que aconteceu com quem tentou obstruir investigações, né? Então, o que se espera hoje é o seguinte: cada um entra ali na sua sala, depoimentos separados, muitas contradições vão ser apontadas pelos investigadores que querem saber realmente quem está falando a verdade, e a partir disso a gente vai ter realmente um momento decisivo dessa investigação, né, para a conclusão dessa investigação e depois remeter aí ao Ministério Público. E nesse caso nesse caso específico, o Vacef não é advogado de Bolsonaro, né? Caso contrário, teríamos uma situação bastante curiosa. O advogado de Schrödinger. Orengo, bom trabalho até amanhã.